pessoal, boa noite. Segunda-feira, semana de decisão para os mineiros. Então não vamos perder tempo e conferir o que vem por aí. Atlético goleia o RT e ganha moral para a decisão na Copa Libertadores. Cruzeiro segue se preparando para a partida contra o Mineiros na Venezuela. E o Coelho não sai do 0-0 com o Boa Esporte no Estádio do Melão. Isso e muito mais agora no Só Esportes. Desta segundona está no ar. A partir de agora eu quero você comigo mandando a sua mensagem, a sua opinião. O nosso Twitter é o @SóEsportesTV, o Facebook /SóEsportesTV e o e-mail participe@programa-soesportes.com. Não tem mais aquele BR, viu, gente? E para falar tudo dessa semana decisiva para os mineiros, de Atlético, Cruzeiro e América no final de semana, Serginho, muito boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite a vocês de casa. Realmente um final de semana movimentado, né? Mesmo sem o jogo do Cruzeiro, mesmo sem o Cruzeiro jogar, continua na liderança. E o Atlético aí venceu o RT e vai forte para a Colômbia, Paulinho? Boa noite, Yara. Boa noite, Paulinho. Seja bem-vindo. Obrigado, querida. O Atlético, semana decisiva. Leverkusen deve ter essa dúvida aí do Cárdenas no meio de campo. O resto do time, com a complementação do Marcos Rocha e do Lucas Prato, o time ganhou muita força, até o Luan melhorou nesse último jogo. E eu acredito que o Atlético, antes as chances eram poucas, agora acho que aumentou um pouco. Então tá melhorando. Tá melhorando. Ramon Salgado, boa noite, Ramon. Olá, Yara. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Paulo. Você, minha jovem. Você de casa. Olha, é o seguinte, eu não acho que uma vitória contra esse Mamoré aumentou nada, não. A responsabilidade do Atlético é a mesma de antes. Não, mas o Atlético pelos jogadores que entraram. O Atlético com Marcos Rocha não tem e dúvida. o Prato é outra história. Não tem dúvida. Aí o time fica mais fortalecido. É natural, fortalecido. Agora, resta saber como é que vai se comportar lá, porque não é fácil jogar lá. Esse time é danado. O time empatou ontem um clássico lá, mas isso não quer dizer nada. E o Atlético, ano passado, não foi bem com esse time, né? Naquela outra Libertadores, não foi? O Atlético empatou as duas com eles, né? Eles são danados. Então, é o jogo da vida do Atlético. Tudo ou nada. Se perder, tá fora da Libertadores. Não acho, não. Acho que o Atlético vai ter mais completamente fora se perder. Vai ter mais 3 jogos aí, 9 pontos, você se classifica assim em segundo lugar. Ou seja, para começar, se esse time vence, ele já vai a 9. Então, veja bem, os outros dois já estão com 3 pontos. Então, presta atenção. Vamos pela lógica. Se perder, continua com 0 pontos. Ele tem que fazer 3 vitórias de qualquer maneira, sendo que uma fora de novo. Cruzeiro em 97, você se lembra que ele perdeu as 3 primeiras partidas e no segundo turno venceu as 3. Começou a arrancada na primeira partida do segundo turno lá no Estádio Olímpico contra o Grêmio. Havia perdido aqui, ganhou. Gol do Fabinho. Ganhou as outras 2, se classificou em segundo e foi campeão da Libertadores. O Atlético tem aquela coisa assim, né? Ele tá operando alguns milagres nesses últimos 2 anos, né? A gente viu isso na própria Libertadores, quando o Atlético foi campeão, e na Copa do Brasil ano passado. Então, tudo é possível. Tudo é possível e daqui a pouco a gente fala mais de Copa Libertadores da América, porque com a volta de Lucas Prato e Marcos Rocha, o Atlético goleou a URT no Independência por 4-0. Então vamos conferir os melhores momentos. O Atlético começou já em cima, né? Começou muito em cima, criando oportunidades. Nossa, mas o zagueirão, acho que o zagueiro ele meteu um golaço. Quase, O goleiro foi esperto. Depois acabou fazendo um contra, né? Gente, é engraçado o Luan chega do lado direito ali, ele quer bater todas, cara. Agora que bola enfiada, hein? Que boa enfiada. Que bola. Agora, é incrível como o Luan, Serginho, ele cresce com a entrada do Marcos Rocha pelo setor direito. Quer dizer, impressionante. Ele se Tudo posiciona... tá certo no setor direito com os dois, né? Exatamente. Ele se posiciona daquele lado e aí modifica totalmente o futebol dele. Quando ele joga pelo meio armando, ele não consegue colocar Faltou perna esse rendimento. Faltou perna ali pro Cárdenas, não faltou? Faltou. O Luan é jogador estilo Atlético. Depois a gente vai voltar ao lance que o goleiro machucou, né? Foi aquele lance ali. E ele se machuca feio mesmo. Aí tá? cortou direitinho. Torce.
Um pênalti. Mas O que chutou pro gol o Luan nesse jogo? Pois é, mas veja bem, eu não sei se é aquela aberração que ele arrumou semana passada, falando em reajuste, alguma coisa, conversaram com ele. Aí ontem jogou o estilo de jogo que ele vinha fazendo. Seria devido à E essa entrada bola do aí? Marcos Rocha? O Marcos Que o Rocha Cárdenas voltou, pega ele conseguiu o jogar no Prato, estilo dele. Cárdenas, Prato e Luan conseguem... Que golaço, hein? Golaço. Mas ele nem acreditou. Olha. Presta atenção, ele ficou parado, olhando, agora que ele viu. Que curva. E eu achei que o Prato tocou errado, ele tinha que ter tocado do lado esquerdo, pro Cárdenas estar mais bem colocado. Futebol é... Pois é, futebol mas Se seu pai fosse mulher, você teria duas mães, Não, tá? se meu pai fosse minha mãe, eu tinha duas mães e nenhum pai. Veja Sim, bem, também. Se fosse mulher, também. Você- Não ia dar certo, não. existem detalhes do futebol. E Olha que golaço esse aí também, gente. Tocou bem a bola o Atlético ontem, né, Olha Paulo? aí. Que a gente não via nos últimos algum jogos. tempo, exatamente. teve velocidade. Valorizar a assistência do Carlos nessa bola. Nossa, Porque essa fantástico. diagonal que o Marcos Rocha faz, ela é muito importante para o Atlético. Essa aí foi lá Ronaldinho Gaúcho. Exato. Ai, ai, ai. Achei que o goleiro falhou nesse gol do... Mas claro, do Ô, Paulo, e Olha. pensar que na história do Atlético eles já pegaram no pé do Marcos Rocha, hein? Como é que pode, né? Incrível. Hoje é um jogador fundamental. Mas ele teve uma fase aí que, nossa senhora, tudo que ele tentava fazer dava errado. Ué. Eu achava que ele jogava bem e os caras pegavam no pé dele. Mas caramba, o Eu acho Atlético... que ele melhorou. O Marcos Rocha hoje é um jogador mais completo. Eu também acredito, Serginho, que ele, assim, do meio para frente, ele sempre foi bom. Ele pecava Agora, defensivamente. Pecava defensivamente. Eu acho que agora ele equilibrou esse E engraçado problema que ele que tinha. até o Patrick ontem entrou bem. Entrou bem, olha lá aí. Até o Olha o gol Patrick. contra. O Dudu Olha lá. Pitbull não imaginava que ele ia fazer isso. Ele toca pro Cárdenas e o Dudu Pitbull vem na corrida. Exatamente. Agora, até o Patrick entrou bem ontem na partida, teve bons momentos ali do lado direito. Mas é porque a torcida do Atlético não vem aceitando essa bola. Mas não é possível. O cara fez um ótimo campeonato do ano passado. Falar que ele não sabe jogar também é bobagem. Não, mas... Ele sabe jogar, ele tem... Mas a torcida, quando pega no pé... Fez um ótimo campeonato pelo esporte. Você jogar em Atlético Cruzeiro é muito mais difícil. E outra, A né? cobrança é muito Porque maior. realmente o Marcos Rocha é bem diferenciado, né? Então, assim, a hora que ele entra, a torcida realmente Aí sente o aí próprio você, time, você né? tem uma Aí- comparação, tem uma comparação muito forte. Você ser comparado com o Marcos Rocha é uma coisa, você ser comparado com um jogador de menor potencial é outra, né? Exatamente. Mas aí é aí que ele tem dificuldade. Por causa da sombra do Marcos Rocha. Então, se o Marcos saísse do Atlético, é diferente. Mas como ele é do elenco, tudo que ele fizer está errado. E se o nosso querido comentarista Tony Almeida estivesse aqui, ele ia falar justamente do preparo físico do Atlético, que muito se questionou, né, no início da temporada. E o que a gente pode ver? Que acertou mais passes e ele dizia: ninguém é preparado, nenhum, né, time é estruturado para errar tantos passes, porque quando erra passes, Você corre tem que muito correr mais, você corre muito mais. né? Então agora o Atlético acertou mais passes, com isso teve mais velocidade. O Toninho falou, e justamente falou exatamente isso. Grande abraço para ele, deve estar em casa nos assistindo. E elogiou muito o preparador físico do Atlético, coisa que eu fiz aqui também. O cara é um ótimo profissional. Rodolfo Mel. Rodolfo Melo. Tava tudo errado, Paulo, tudo descontrolado. Errava 40. Ele deu um número de passes que o Atlético 40 errava. passes num primeiro E tempo não é de uma jogo. coisa esperada, né? É doído. Você correr atrás é pior. Né? Bom, se você faz um 2, eu faço um 2 com ela aqui, o cara tava acontecendo o seguinte, o cara entregava o disco e recebia a capa. Dava o disco redondinho, recebia a capa quadrado. Aí não há tatu que aguenta. Ai, ninguém aguenta. E após a vitória, hein, Ramon? O técnico Levir Coupe já mostrou preocupação com a partida de quarta-feira contra o Santa Fé pela Libertadores. Vamos ver. O jogo de quarta-feira vai ser muito diferente do que foi esse. Então, essa mistura dos campeonatos, né, uma Libertadores com o campeonato regional, dá uma diferença muito grande. A gente não pode tirar uma base, mas a vitória sempre deixa o ambiente mais descontraído e mais confiante. Eu acho que nós ainda temos que atacar melhor pelas laterais. O Douglas, com o terceiro jogo dele hoje, já começou a se soltar um pouco mais, mas ainda falta. Ele, né, comparando com a temporada passada, as passagens deles eram muito melhor. E do lado esquerdo a gente ainda tinha o Tardelli, que arrancava com a bola e abria esse espaço também para o Douglas. Então a gente precisa encaixar ainda, tem que desenvolver ainda melhor essa passagem pelas laterais, tanto na direita como na esquerda. E daqui a pouco o técnico Levir Coupe vai falar, mas desta vez
da relação dele com o Nepomuceno. O que será que ele disse aí? Tá polêmico. Ramon Salgado aqui tá doido para ver, né? Eu peguei o bonde andando, eu gostaria realmente de ouvir, mas o Levi tem que parar. Não tem uma entrevista que o time dele não jogou bem, Levi. Puxa vida, Paulo. Não tem uma entrevista que fala assim, meu time hoje foi perfeito. Ele acha defeito em todo jogo do Atlético. Você observou isso? Mas esse ano... Não, mas não acha uma virtude, Zé. Ele é exigente, né? Mas assim, mas ele não todos. tá errado, não. Não é possível. Esse ano, principalmente porque o time sofreu algumas modificações, está tendo baixo no departamento médico. Você pega o Dátolo e o Leandro Donizete hoje no meio campo, faz uma baita de uma falta. Né? Você pega o Leonardo Silva na zaga, apesar que o Ed Carlos até jogou bem esse último jogo. Mas são jogadores que hoje eu enxergo o Atlético diferente do ano passado, quando o Atlético tinha 16 jogadores que entravam, eram substituídos e o Levi, eu me lembro que o Levi inventa o time todo jogo. Esse ano está diferente. A gente sente que o time depende de alguns jogadores, como entrou agora, voltou o Marcos Rocha e o Prato, o time foi outro. Até o Luan cresceu nesse jogo. Mas peraí, mas então jogar bem pra ele é se enfiasse 8 anos no Mamoré. Aí o time aí foi perfeito. Não, porque não é... A questão é que ele falou das entrevistas agora, passagem dos laterais, você tem um meia que faça realmente essa ligação. Não, porque a gente já acabou de ver agora tantas jogadas bonitas no time do Atlético, aqui no segundo gol, pelo amor de Deus, um toque enfiado, o cara já apareceu na frente para fazer o gol. Isso é jogada de alto nível. Mas ele estava querendo mais movimentação e, às vezes, também uma pegada maior no meio de campo. Que, querendo ou não, no segundo tempo ali, o RT teve 3 chances. Teve 3 chances. Num jogo em 90 minutos, você ter 3 chances, é pouco? É pouco. Mas pode definir, dependendo do placar. Ô, gente, e no intervalo, teve puxão de orelha do técnico Levi Coupe no Luan. Roda aí. Não só eu, mas todos os companheiros mentalizou hoje em fazer um grande jogo. No primeiro tempo perdemos bastante chance de gol. No segundo tempo tomamos um puxão de orelha ali do Levi para ser mais agudo e finalizar bem. Foi o que aconteceu. Você vê a importância que tem todos os jogadores quando volta, a importância que é estar o elenco completo. Esperamos que todos os jogadores que tiver departamento médico voltem para nos ajudar nessa reta final da competição da Libertadores. Tá aí o atacante Luan, que fez a diferença em campo ontem. E você busca economia e um bom atendimento? O Márcio Atacado te convida a fazer uma visita ou aquele orçamento sem compromisso. Lá você encontra diversos itens de papelaria, de decoração para sala, cozinha, quarto, de perfumaria e uma variedade de brinquedos. Além do mais, você pode comprar tanto no atacado quanto no varejo. Assim fica fácil, fácil. Hora do intervalo, não muda de canal. Daqui a pouco tem tudo sobre o Cruzeiro para você. Eu volto já já.